Então, eu vou começar aqui com o 5.3.4, que é a comparação da magnetostática com a eletrostática. Já fiz um pedaço na aula passada, mas eu vou precisar. Comparação da magnetostática com a eletrostática. Bom, se a gente se relembrar, o potencial, o divergente rotacional do campo elétrico é dado por, então a gente tem que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, e no caso da eletrostática, o rotacional de E é igual a zero. Essa aqui é a nossa lei de Gauss na forma diferencial. Essas são então as equações de Maxwell da eletrostática, certo? Juntamente com as equações de contorno, que geralmente é dada, né, para a gente, é necessário dar, as equações de Maxwell determinam o campo se a distribuição de carga é dada. Então, as equações de Maxwell, essas duas, mais a condição de contorno e a distribuição de carga, então determinam o campo E. Certo? Então, se você tiver isso em mãos, as equações de Maxwell, que a gente já conhece, e então as condições de contorno mais a distribuição de carga ρ, né, no caso aqui, a distribuição de carga ρ, a gente consegue então determinar o campo elétrico em todo o espaço. De maneira análoga agora, a gente com o divergente com rotacional do B, mais as condições de contorno, nós podemos então determinar o B em todo o espaço. Então, como a gente já viu recentemente, a gente tem que o divergente de B é igual a zero e o rotacional de B é igual ao nosso μ0, deixa eu arrumar aqui, μ0J, onde J é a densidade de corrente. Essa aqui é conhecida como lei de Ampère, na forma diferencial. Então, essas equações, mais as condições de contorno, determina-se, então, o campo magnético. Bom, as equações de Maxwell são essas equações aí. E a lei das forças onde o F, então, é igual ao Q E mais V vetor B, constitui, então, a formulação da magnetostática e eletrostática. Daí, algumas propriedades já foram aprendidas. Quais são as propriedades? Então, campo elétrico
das equações de Maxwell diverge na carga. Então, o divergente do ρ é a carga. Enquanto que o campo magnético circunda uma corrente. Então, ao contrário do campo elétrico, o divergente do campo magnético ele é igual a zero. Os campos elétricos por sua vez, se originam em cargas positivas e terminam nas negativas. Ao contrário, campos magnéticos não começam nem terminam em lugar algum. Visto que para tal, o divergente de B tinha que ser diferente de zero. Então, essa expressão aqui, apesar de não ter um nome próprio, é dita como a inexistência, né, do monopolo, né, magnético. Então, não existe um monopolo magnético. Em outras palavras, não existem fontes pontuais para B. Ou seja, não existe o análogo da carga pontual. Agora é importante a gente frisar aqui que o problema do monopolo magnético ele ainda é um problema em aberto, tá certo? Então a gente não tem de fato uma comprovação categórica ali 100% de que o monopolo magnético não existe. De fato, tem algumas teorias de partículas fundamentais que requerem a presença do monopolo magnético, certo? Então esse é um dos grandes problemas em aberto ainda. Apesar que já muito se procurou, né, esse monopolo aí, e até então ninguém encontrou. Teve aí um exemplo, tem um PRL, que o cara vai lá, mostra lá que encontrou um monopolo lá antigo, lá, mas que no fundo ninguém conseguiu reproduzir, logo ninguém atualmente acredita que já se detectaram monopolos magnéticos. Então, apesar de toda essa controvérsia, em nossos estudos aqui nós vamos considerar o divergente de B igual a zero, como é usualmente aceito no eletromagnetismo, tá certo? Então, para nós aqui, o divergente de B
é igual a zero, certo? Mas é importante a gente aí ter essa ideia de que isso é um problema em aberto, existem teorias que fazem uso e requerem, né, a existência do monopolo, principalmente teorias de partículas fundamentais, porém para nós aqui o divergente B é igual a zero. Tipicamente, né, comparando novamente o campo magnético com o campo elétrico, a força elétrica é muito maior enormemente maior que a força magnética. Então isso também é interessante a gente ter em mente, saber as relações de grandeza. Apesar de a gente não ter essa informação de maneira direta, né, nas equações de Maxwell, a gente não poder deduzir isso está diretamente relacionado com o tamanho das constantes fundamentais, o ε0 e o μ0, tá certo? A permissividade e a permeabilidade. Se você olhar o ε0, é da ordem, né, aproximadamente aqui, 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday metro. Então essa é a grandeza aí. Então fica 1 sobre essa grandeza, né? Força é 1 sobre 4π ε0, né? Então é proporcional a 1 sobre. E a força magnética é diretamente proporcional ao μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então você vê que isso aí é uma diferença enorme entre a força magnética e elétrica. Mas se você olhar, uma é inversamente proporcional a essa, que dá uma grandeza de 10 a 12, e a outra é diretamente proporcional a essa, que dá uma diferença de 10 a menos 7. Tá certo? Então, é uma coisa muito discrepante. A pergunta, então, é quando é que essa carga fonte, né, e a carga... quando é que essas forças, a força magnética e a força elétrica, elas se aproximam em geral, certo? Então, existe algum regime em que a força elétrica e a força magnética são da mesma grandeza? Tá certo? Entenderam a pergunta? Será que tem algum regime ali especial que isso acontece? Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer o exercício 5.16. Então, eu vou aqui, ó, abrir uma aspas aqui e vou responder, vou trabalhar um pouco no exercício 5.16. Não é exemplo, não, é exercício, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, você tem um capacitor de placas paralelas carregado uniformemente com uma densidade superficial de carga sigma na parte superior e menos sigma na placa inferior. E ele está se movendo com velocidade constante v. Então a ideia aqui, vamos ver, eu tenho aqui agora um novo recurso aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Então tá aí, é isso aí, tá vendo? Você tem um capacitor de cargas paralelas, com uma densidade mais sigma e outra menos sigma. Ele está se movimentando, aí eu ponho ele para se movimentar com velocidade v. Então a pergunta aqui é a seguinte: encontre o campo magnético entre as placas e também acima e abaixo desta. Resolução aqui, por em vermelho aqui, ó. Bom, a gente já viu no exemplo 5.8, que o campo magnético produzido por uma superfície condutora, e esse cara aqui, ó, ele basicamente vai me dar uma superfície condutora,
é dado por, então no exemplo 5.8, campo produzido por uma superfície condutora foi calculado e ele é então dado por B, módulo, é igual ao μ0k sobre 2. Muito bem. Para a placa superior, qual é o sentido do campo na região superior? Ou seja, sobre a placa. Qual é o sentido do campo? Vamos pôr uma direção aqui, vamos pôr a nossa direção aqui, ó, assim, ó. Z, X, Y. Ok? Então agora eu faço perguntas para vocês. Qual é a direção do campo magnético produzido pela placa mais sigma acima dela? E aí? Não consegue dizer direto? Não. Só estou olhando pela placa mais sigma. Imagina, tem uma placa, a gente já calculou, tinha uma superfície, esquece a superfície menos por enquanto. Tem uma superfície, isso aí, a superfície está carregada e está se movimentando. Isso é análogo a ter uma superfície com um fluxo superficial de carga. Tá certo? Qual é a direção do campo sobre essa placa? A gente já fez aí. Hã? Perpendicular? Procura aí, ó. Quem estava aí? Tem alguém que estava aí? Exemplo 5.8, vai lá. Ninguém lembra? Direção, mano. O módulo tá aí, já falei, μ0k sobre 2. Quero saber a direção desse campo, dado essas coordenadas aí. X, Y, Z. Não lembra? 0. Hã? Não, não é perpendicular à placa. Lembra, ó, se fosse perpendicular, lembra quando fazia uma superfície aqui, ó? Aí aquela ideia, faz uma superfície aqui, faz uma superfície amperiana aqui, uma cancela a outra, aí não tem Y, tá certo? Lembra? Não tinha Y. Alguém se arrisca aí? Paralelo ao V também não pode ser, tá certo? Hã? Não, em Y não tem, eu já mostrei para você agora aqui que não tem. Só pode ser em Z, se não pode ser em X, não pode ser em Y, só pode ser em Z. Agora então tudo bem, já sabe que é em Z. Bom, em X é fácil de ver, tá certo? Que não pode ser, porque não pode ser na direção da corrente, porque é um produto vetorial, tá certo? Com a corrente. Então em X, de cara, vocês têm que descartar. Tudo bem? Aí o outro, para você refutar Y, você lembra daquelas duas linhas amperianas, tá? Lembra que eu fiz duas? Fazia uma assim e fazia uma outra assim, ó. Uma nesse sentido aqui. Aí em vermelho ficava nesse sentido aqui, mas não poderia, porque o resultado ia divergir um do outro. Lembra-se disso, não? Então não pode também ter em Y, tá certo? Então só sobra em Z. Se só sobra em Z, agora a pergunta é em mais Z ou menos Z? Aí você usa a regra da mão direita, né? Mais ou menos. Menos Z não vai poder ser, né? Você concorda? Se o V está para cá, né? Você já sabe que é em Z, né? Por mais que você fale, pô, pode ter Y, pode ter o que for, né? Mas como eu já vi que não tem Y, então necessariamente está apontando em mais Z. Muito bem. Então,
Agora vocês não esquecem mais, né? Se tiver uma superfície, vocês sabem dizer facilmente qual é a direção. E a placa -Z? Produz para onde? Na Z também, mas em que direção? Mais Z ou menos Z? Não, agora a corrente lá ao contrário, né? A corrente das cargas positivas. Se tem uma carga negativa ainda da esquerda para a direita, é como se eu tivesse uma corrente da direita para a esquerda, não é isso? Tá certo? Aí então, o sentido da corrente é para cá, ó, então ela aponta na direção -Z. Sim ou não? Tá claro a ideia, hein? Então, qual que é o campo acima da placa? Zero. Não depende da distância. Ó. Se não depende da distância, né? Um vai dar μ0k sobre 2, outro vai dar menos μ0k sobre 2, logo o campo acima da placa é zero. Abaixo da placa também, análogo é zero também. Então o único campo que vai existir aí é entre as placas, tá certo? Muito bem. E entre as placas? Para isso a gente tem que calcular primeiro o K, tá certo? Que é a nossa densidade de corrente. Então, a nossa densidade de corrente aí, se vocês se lembrarem, ela era igual ao K, é igual ao sigma V. Lembra? Lá atrás a gente definiu. Sigma V, né, dava o K. Lambda V dá a minha corrente, né, e o meu ρ V dá o meu J, né, que é a densidade volumétrica lá que a gente chamava de corrente. Então, meu K é o meu sigma V. Então, visto que o campo entre as placas é o único que sobra, quanto ele vai dar? Então, ele vai ser B é igual a μ0 sigma V. Muito bem. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o da placa superior, então aqui sobre 2. Da placa superior, entre as placas, aponta em que direção? Entre as placas? A placa superior cria um campo em que direção entre as placas? Entre. Mas Z, ó, é abaixo dela. Acima dela é aqui, ó. Abaixo dela é na direção -Z. Sim ou não? Ó, mais Z menos Z, tá certo? Então só vai ter as duas ali, só que é na direção -Z. A da placa negativa agora está do outro lado. Também é na direção -Z da placa negativa. Por quê? Porque agora a corrente da outra é como se fosse uma corrente no sentido contrário, tá certo? No de cima seria uma na direção mais Z, outra na -Z. A de baixo, como ela tem uma carga contrária, então em cima fica na direção -Z e embaixo na direção mais Z, porque a corrente está no sentido contrário. Mais ou menos? Está enxergando o que eu quero dizer? Então, o resultado vai ser -Z versor aqui, isso da placa de cima, né? Mais μ0 sigma V sobre 2 na direção -Z versor da componente da parte de baixo. Logo, então, o meu B é igual a μ0 sigma V na direção -Z versor. Então, esse é o campo magnético entre as duas placas. Beleza? Tá claro? Muito bem. Questão B. Tudo isso para descobrir qual é a relação entre a força elétrica e a força magnética. Quando é que elas são da mesma ordem de grandeza. Então, o item B é o seguinte. Encontre a força magnética por unidade de área na placa superior. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, nossa solução aqui. Então, a gente usa, quero calcular força pela lei de Lorentz. A gente sabe que o nosso F, em termos do K, né, é integral
é igual a integral de K vetor B dA. Muito bem, então, quem é K vetor B? Bom, o K, se você olhar, então eu estou vendo o campo produzido, eu quero saber a força por unidade de área na placa superior, tá certo? Então essa corrente aqui, ó, é a da placa inferior, tá certo? Muito bem. Então, na placa inferior, a corrente aponta para que direção? Encontre a força magnética por unidade de área na placa superior. Encontre a força magnética por unidade de área na placa superior. Tudo bem. O F é K vetor B. Isso, então a corrente é da placa superior, tá certo? Eu tenho um campo magnético produzido pela placa inferior e ela está interagindo na placa superior. Certo? Então a minha corrente está na placa superior. Então esse K aqui, ó, é o K da placa superior. Tá certo? E o B é o B produzido pela placa inferior. Então o B de baixo produz um campo e ele faz então uma força na corrente que está fluindo em cima, tá certo? Cria uma força. Então o meu K é o K ali da placa superior. Então ele vale sigma módulo de V na direção x versor. Tá certo? Olha o desenho lá, ó. A corrente da placa superior é na direção x versor, porque a carga é mais. Muito bem. O campo, então, produto vetorial, a gente já calculou, mas é o campo produzido por quem? Pela placa inferior, que vale, então, μ0 sigma V sobre 2 na direção menos E. Tá certo? Sobre 2, porque é o campo só produzido pelo inferior, né? Aí não é o campo total entre as placas, né? Muito bem. Os dois são constantes, tá certo? Tanto o campo quanto a densidade de corrente. Logo, o K vetor B, aliás, o K vetor B fica, então, igual a μ0 sobre 2, sigma ao quadrado, módulo de V ao quadrado, y versor. Tá certo? Esse cara é uma constante, isso aqui implica, então, que o meu F é igual a K vetor B integral de dA, de forma que a força por unidade de área, então, que eu vou chamar de F menorzinho aqui, nada mais é do que K vetor B. Essa é a força por unidade de área, que é igual, então, a μ0 sobre 2, sigma ao quadrado, módulo de V ao quadrado, na direção y versor. Então, está aqui a força por unidade de área. Certo? Esse cara aqui vai me dar a área, né? Então, a força por unidade de área é K vetor B. Sim ou não? Tá claro? Acompanhou? E agora vem a grande pergunta, então. Quando é que essa força balanceia com a força magnética, a força elétrica, tá certo? Veja, você tem lá uma carga positiva e uma placa positiva e uma placa negativa. Elas estão se atraindo, tá certo? Então essa direção, ó, qual é a direção que essa placa negativa faz sobre a placa positiva, a força elétrica? Em que direção? É na direção, então,
é menos y, tá certo? Enquanto que a força magnética é na direção mais y. Então deve existir uma velocidade e uma que uma balanceia a outra. Essa é exatamente a velocidade que ela se balanceia. Exatamente, vai ser a velocidade da luz. Só é a da luz. Só quando for a velocidade da luz que uma vai ser exatamente igual à outra. Então a gente vai fazer a conta. Então a grande pergunta aqui. Então, C, para qual velocidade V a força magnética boa para você acertar, né? A força magnética, mas ela tem bastante conceito, concordo com você. Balanceia a força elétrica. Então, para isso, a gente sabe qual é o campo magnético produzido por uma superfície. Você lembra ou não? I0, K sobre 2. Não, força elétrica. Ah, força elétrica? É. Tem duas placas. Uma placa produz um campo que acaba atraindo a outra, não é isso? Qual é o campo produzido por uma placa? Você lembra? Sigma sobre 2, ε0. Exatamente. Então, o campo elétrico... Oh, de novo, cara. É exatamente isso. Você faz a lei de Gauss de cabeça, lembra? Tem os dois ali, dá o sigma para cá, dá o outro, dá o 2 ali, depois passa dividindo, fica o 2ε0. Então, o módulo de E é igual ao sigma sobre 2ε0. Então, essa é a força que a placa inferior exerce sobre a placa superior, tá certo? Aliás, esse é o campo. Esquece, esse é o campo produzido pela placa inferior, em módulo, tá certo? A força que esta placa exerce sobre a placa superior é, então, dF é igual a um dQi, tá certo? Isso aqui me dá, então, que o módulo de F é igual à integral do módulo de E dQ, que por sua vez é integral do módulo de E sigma dA. Tá certo? Então, minha força por unidade de área, o meu E substituindo ali, fazendo as contas, eu tiro aqui que o meu F é igual, então, a sigma ao quadrado sobre 2ε0 integral de dA, de forma que minha força por unidade de área é igual a sigma ao quadrado sobre 2ε0, tá certo? E nesse caso aqui ela aponta na direção menos y versor, tá certo? Porque é uma força de atração entre elas. Agora, igualando essas forças, tá certo? Para que uma compense a outra, então eu preciso que o meu força magnética, que é m0, sigma ao quadrado, módulo de V ao quadrado sobre 2, seja igual ao sigma ao quadrado sobre 2ε0. Isso aqui me implica, então, que o módulo de V ao quadrado é igual a 1 sobre μ0 ε0, que é V igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0, que é exatamente igual a C. Tá certo? Ou seja, para uma compensar a outra, a gente precisa que a velocidade seja, então,
da ordem da velocidade da luz. Certo? Então é somente quando a carga fonte e a carga de teste se movem à velocidade da luz, ou comparáveis à velocidade da luz, que a força magnética se aproxima da força elétrica. Tá certo? Essa é a grande questão aí. Bom, agora tem uma coisa interessante, né? Como é que pode, então, a gente detectar a força magnética? O que faz com que a gente... Pô, porque ela é muito, muito pequena, né, se comparado. Né? Então, o que acontece? A gente detecta a força magnética porque, geralmente, para compensar a baixa velocidade, porque você não tem... Você pega um filamento, né? Você não tem velocidade da luz. As cargas não estão se movimentando à velocidade da luz, certo? Então ela é muito menor, em teoria, a força criada por ela ali, em teoria, é muito menor do que a força elétrica, tá certo? Então como é que a gente consegue detectar uma força tão pequena? Para que a gente precisa? O que tem de diferente? Por que a gente detecta com tanta facilidade? Dá um chute aí. Porque é um tipo de força conservativa, você faz um tipo de medida diferente? Não. Professor, repete a pergunta. Perdi aqui. A força magnética, a gente já viu que ela é... Se você tiver uma carga em movimento, ou algumas cargas em movimento, para você comparar essa velocidade, essa força com a força elétrica, que é uma força que você consegue com algum equipamento mensurar, sendo ela de uma magnitude muito menor do que a força elétrica, como é que você consegue detectar ela? Porque é uma força, em teoria, muito pequena. Né? Se você tiver lá algumas cargas se movimentando, você não vai ter, a não ser que esteja na velocidade da luz, o que não acontece. Você não consegue botar um objeto na luz. Veja, você consegue detectar você pegar um fio aqui e eu colocar uma corrente aqui, essas cargas não estão se movimentando na velocidade da luz, muito abaixo da velocidade da luz. E mesmo assim eu consigo detectar. Por quê? O que faz essa força magnética ser tão grande? Porque no fundo ela deveria ser pequena porque a velocidade é baixa. Mas não é, porque a bússola você vê lá, ela mexe a bússola, né? Peraí, não fala não. Pensa aí. É o quê? Material? Resposta do material. Não. Não. Pensa só. É só você olhar a lei de Lorentz. Ó. Vamos pensar na lei de Lorentz. Não vou falar não, mas ó, pensa só. O que é? Ela é proporcional ao quê? Não. Aqui. Proporcional a quê? E que outra variável? V. O V é baixo. Porque a carga é alta. É muita carga. É muita carga. É muita carga. É esse que é o grande lance. Então a carga se movimentando ela é muito grande. Mas você poderia pensar assim, pô, mas como é que pode ter tanta carga e o campo elétrico produzido por essa carga? É muito grande? Não, Por quê? porque a corrente vai ser alta, no caso. Acho que ele vai depender da corrente. Eu falei no começo, lembra que a gente falava? Para mensurar a corrente, o que você mede? As cargas? É que a variação de carga por um determinado tempo T que passa por... Não. Isso é corrente. Isso é corrente. Tem que... Mas qual é a quantidade de carga no fio? Desculpa. Qual é a quantidade de carga líquida no fio? Zero. Zero. O fio está sempre neutro. Né? Então, as cargas positivas, por mais que tenha uma quantidade enorme de carga se movimentando lá, a carga do fio é neutro. O fio é neutro, então ele não produz campo elétrico. Certo? As cargas estão se movimentando, mas se você tirar uma foto lá e olhar para a quantidade de cargas positivas e negativas, é nula. Então, por mais que você tenha uma quantidade enorme de cargas se movimentando, produzindo então um campo magnético grande, tá certo? Em teoria, se você tivesse só as cargas que estão se movimentando, sem as cargas neutras, você teria um campo elétrico gigantesco. Mas você não tem. No fio você tem uma quantidade de carga positiva e negativa igual. Então o campo elétrico é nulo. Tá certo? Então você pode ter um campo magnético sem ter campo elétrico e um campo magnético detectável.
porque você tem uma quantidade de cargas em movimento muito grande, apesar de você ter uma carga líquida igual a zero. Ô, professor, por exemplo, se eu sei que o campo, uma força magnética não gera trabalho, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando eu tenho um pedaço de metal e eu aproximo um ímã, ou então, sei lá, aqui um pedaço de metal, eu aproximo um ímã, esse pedaço de metal aí pode ser transladado? Você entendeu o que eu quis dizer? Não sei. Entendi. Só não sei te responder. Não agora. Ah, não, tudo bem. Curioso. Porque foi realizado o trabalho, mas quem realizou então? Então, essa é a grande pergunta, né? Porque agora você não tem mais uma bateria, né? Exatamente. É pergunta, trabalho para a próxima aula. Boa pergunta. Não seria em relação à sua mão, porque a sua mão está empurrando a outra, senão uma diminuiria a outra. Então a sua mão não diria como uma bateria. Eu não sei, só pensando mais. Realmente não sei. Uma boa pergunta. Prometo respondê-la em breve. Não, beleza, professor. Beleza, então? Muito bem. Isso conclui, então, os 5.3.4. E agora a gente vai, então, apresentar o grande trunfo aí da magnetostática, que é o 5.4, então, capítulo 5.4, que é o potencial vetor. Então vamos lá. Então, 5.4.1. Assim como o fato do rotacional de E ser igual a zero nos permite introduzir o potencial escalar, então o E é igual a menos o gradiente do escalar, o fato do divergente de B ser igual a zero nos convida a introduzir o potencial vetor. Então, eu posso escrever o B como sendo rotacional de um vetor A. Por quê? Porque o divergente de B vai ser igual ao divergente do rotacional do A, e o divergente de um rotacional é sempre igual a zero. Certo? Então, da mesma maneira que a gente tinha o E igual a menos o gradiente de um escalar, pelo fato do rotacional do gradiente ser igual a zero, pelo fato do divergente de B ser igual a zero, eu posso definir o B como um rotacional de um potencial vetor, porque o divergente de um produto vetorial, aliás, de um rotacional, é igual a zero. Tá certo? Agora, então, esse cara aqui, ó,
é o nosso potencial vetor. Ele não é tão importante, ele é importante, obviamente, mas ele não é tão útil quanto o potencial escalar, porque o escalar é vantajoso, né, porque você transforma uma tarefa de calcular um vetor, que é o campo elétrico, na tarefa de calcular um escalar. Aqui não, aqui você vai transformar a tarefa de calcular um vetor na tarefa de calcular um outro vetor, certo? Que é o potencial vetor. Então ele não vai trazer tantos benefícios assim quanto o escalar, pelo menos práticos, né, na hora de calcular. Porém, ele vai dar um entendimento bastante claro e vai ser bastante útil também para a resolução de alguns problemas, principalmente na parte de eletrodinâmica, que você utiliza os gauges, que a gente vai ver mais adiante aí para calcular as equações, as soluções das equações. Então, agora aqui tem algumas observações. Assim como nós podemos adicionar a V, que é o nosso potencial, qualquer função cujo gradiente é zero, ou seja, podemos adicionar qualquer constante, né? O potencial ele é definido a mesma constante, tá certo? Porque se você pegar E igual a menos gradiente de V. Agora eu não quero V, quero um V', que é o V mais uma constante. Não vai mudar nada, o gradiente do V' vai ser igual ao gradiente do V, tá certo? Da mesma maneira, isso você faz sem alterar a quantidade física E. Da mesma maneira, podemos adicionar ao vetor potencial a qualquer função que o quê? Cujo rotacional seja zero. Tá certo? Isso não vai mudar o valor de B. Cujo rotacional seja nulo. Que é o mesmo que dizemos que quando adicionamos um escalar lá, uma constante no gradiente escalar, tá certo? E isso também não vai alterar a quantidade física B, porque o B, né, é igual ao rotacional de A. Então, se eu falar que o A é igual a um A mais um lambda, e o rotacional desse lambda for nulo, então o rotacional do A não vai mudar, logo o B não vai mudar, tá certo? Então, só para a gente deixar claro, ó, o nosso E é igual a menos o gradiente de um escalar, tá certo? Eu posso pegar o meu escalar e trocar aqui por um V', que é igual a um V mais C, por exemplo. E o meu E vai ser igual agora a menos o gradiente do V', tá certo? Que é igual, então, a menos o gradiente de V mais C, que é igual a menos o gradiente de V. Ou seja, trabalhar com V ou V' dá na mesma, tá certo? Porque não muda nada. Então, podemos trabalhar tanto com o outro. O B também, ó. O B é igual ao rotacional de A. Agora eu vou trocar aqui por uma linha que é igual ao quê? A um A mais um gradiente de um escalar qualquer, tá certo? Agora o meu B ele é igual ao rotacional do A', que é igual ao rotacional do A mais o gradiente de um escalar, que por sua vez é igual ao rotacional do A.
Porque o rotacional, pois o rotacional do gradiente de um escalar é igual a zero. Tá certo? Posso sempre mudar. Então, essa propriedade aqui, essa propriedade nos dá uma liberdade na escolha do A. Certo? Não preciso me limitar a um A, posso escolher, tem uma certa liberdade, posso sempre adicionar um gradiente no escalar lá e tá tudo certo, não vai mudar nada. Então isso aí não dá. Então daí vejamos, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, agora eu tenho que o B é igual ao rotacional. Agora eu quero calcular o rotacional de B. Tá certo? Rotacional de B é igual então ao rotacional do rotacional de A. Tá certo? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar o gradiente do divergente, tá certo? Menos o laplaciano do A. Tá certo? E isso aqui é igual, se você lembrar da equação, o rotacional de B é igual a μ0j. Tá certo? O que fazemos agora, então? Usualmente, pode-se fazer outras coisas, mas o que fazemos também é utilizar a liberdade de escolha do A, do potencial vetor, a fim de eliminarmos o divergente de A. Ou seja, nós podemos escolher um A tal que sempre escolher um potencial vetor A tal que o divergente do A seja igual a zero. Certo? Então, eu faço isso porque eu tenho essa liberdade. E é fácil de você ver que isso pode ser feito. Então, vamos supor, para provar isso aí, vamos supor que escolhamos um certo A0 cujo divergente do A0 seja diferente de zero. Tá certo? Agora eu quero trocar ele de tal forma que eu faça ele ser zero. Certo? Só que eu preciso fazer isso, né, sem alterar o rotacional de B. Tá certo? Então, como dito, podemos alterar a zero sem perder o significado de B, escolhendo um A, então, que é igual ao meu A0 mais o gradiente de um escalar. Tá certo? Isso não vai mudar o rotacional, certo? O rotacional de A vai ser igual ao rotacional de A0 ainda. Certo? Muito bem. Agora, afim com o espaço da nova escolha satisfazer seu divergente igual a zero,
devemos determinar f, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o divergente do A, ele é igual ao divergente do A0 mais o laplaciano do f. Impondo, como eu quero agora, divergente de A igual a 0, não é isso que eu quero? Então, eu tenho que o laplaciano de f tem que ser igual a menos o divergente de A0. Ou seja, se ele não é zero, eu tenho que achar uma função que eu laplaciano do f, laplaciano de um escalar, desse valor que é diferente de zero. Aí eu determino f e somo lá o gradiente dele no meu A lá e pronto, tá tudo certo, não vai mudar nada. Então, quem é f, né? Então eu tenho que resolver essa expressão aí, ó. Como é que a gente resolve a expressão? Como é que resolve isso aqui? Uma equação diferencial. A gente já sabe resolver essa equação. É equação de Poisson, se você prestar atenção. Ó, você lembra? Você tinha E igual a menos o gradiente de V, não é isso? Você tem que o divergente de E é igual a menos o laplaciano de V, que vale ρ sobre ε0, não é isso? Então você tem que menos o laplaciano de V é igual a ρ sobre ε0, certo? Muito bem. Qual que é a solução dessa equação aqui? Como é que V se relaciona com ρ? Você não lembra? Essa é a solução. V é o quê? 1 sobre 4π ε0, dV, vamos por aqui, dq sobre R, não é isso? Então eu tenho que meu V é igual a 1 sobre 4π ε0 integral de ρ dV' sobre R, não é isso? Então essa é a solução dessa equação aqui, ó. Essa é a maneira, essa equação resolve a equação de Poisson, não resolve? É a solução, é o potencial. Agora você faz analogia, muito bem aqui, ó. O meu F está para V, assim como o meu ρ, ρ sobre ε0 está para menos o gradiente de Vρ0, menos o divergente de E0, de A0. Então, o meu F, por analogia, o meu F é igual a 1 sobre 4π integral do divergente do A0 sobre R dV'. Pronto, tá aí. Esse é o F que eu tenho que somar lá, tal que não vai mudar, vai fazer com que o divergente de A seja igual a zero. Tudo isso para quê? O que eu quero dizer é sempre possível fazer uma escolha de um potencial vetor cujo divergente seja igual a zero. Só preciso fazer umas contas, mas eu escolho lá de forma apropriada um vetor, um potencial vetor que seja igual a zero. Então, dito isso, com estas condições, a equação de Ampère pode ser escrita como, então eu tenho que rotacional de B é igual a μ0j, que é igual a menos o laplaciano de A. Ou seja, laplaciano de A é igual a menos μ0j.
Ok? Obviamente, de novo, equação de Laplace, equação de Poisson, tá certo? Não é nada mais do que equação de Poisson, só que na verdade são 3 equações de Poisson. Tá vendo? Você tem o AX e o JX, o AY e o JY, o AZ e o JZ, tá certo? Você divide em 3 equações de Poisson. Então, para você resolver essa expressão aí, você simplesmente utiliza de novo por analogia. Note que para resolver a expressão aqui é muito importante, ó, chamar a atenção. Para resolver a expressão de Poisson, a gente assumia essa solução aqui de Poisson aqui, ó, essa solução aqui, ó. Nós assumimos que o potencial no infinito era zero, tá certo? Então aqui, da mesma maneira, eu tenho que assumir que o J no infinito é igual a zero, certo? Então, assumindo que J no infinito tende a zero, que J tende a zero no infinito, a solução então. E aí então eu tenho que A de R é igual a μ0 sobre 4π integral de J de R' sobre R dV'. Então, dada aí a minha densidade de corrente, eu faço a integral, resolvo, calculo A, com o A na mão, tomo o rotacional desse potencial vetor, eu tenho um campo magnético. Certo? Ele só não é tão prático igual ao outro, porque o do outro a gente calculava o de um escalar, né? Era muito mais fácil. Agora não. Agora é de um outro vetor. Mas de qualquer maneira ele vai mostrar suas utilidades aí. Além disso, só para frisar aqui, para uma linha ou superfície, o A de R é igual a μ0 sobre 4π integral de I sobre R dl', e o A de R é igual a μ0 sobre 4π integral de K dA' sobre R. Tá certo? Esse então é o nosso potencial vetor, que é uma ferramenta também aí utilizada para se calcular o campo elétrico. É muito importante esse cara aí, esses caras vão usar a todo momento. É um potencial vetor. Falou em potencial vetor, já lembra, campo magnético. Potencial escalar é o nosso campo elétrico. E aí tem toda a dedução do potencial aí. Beleza? Então a gente para aí hoje e a gente volta então, só para quem não sabe,